Bom, voltando à nossa programação, o ENOP vai ter o seguinte temário. O tema 1, Segurança Operacional do Sistema Interligado Nacional. E o tema 2, Organização do Trabalho na Operação do Sistema, a consequência sobre os operadores e as implicações para a segurança nacional do Sistema Interligado. Que são os dois painéis que nós vamos trabalhar durante o dia de hoje. Para iniciar o primeiro debate, nós convidamos o economista Daniel Passos, economista do Diese, cuja palestra tem o seguinte título: Os efeitos no fornecimento de energia elétrica, efeitos da interrupção no fornecimento de energia elétrica, do ponto de vista econômico. Tá certo. Vamos lá. Olá, bom dia. Eu primeiro fui convocado, vamos dizer assim, pelo Sérgio, né, para participar do ENOP, e a gente tem acompanhado um pouco essas discussões e sempre faz uma discussão que, sobre determinado aspecto, ela pode ser vista externamente como uma discussão meramente corporativa, né, que já não seria pouco, né? Afinal de contas, né, a organização dos trabalhadores tem que cuidar, ter preocupação mesmo, né, com o posto de trabalho, porque é a razão de existência e a forma de reprodução da vida nesse mundo em que a gente existe, né? Então não tem nenhum demérito em fazer isso. Mas nós entendemos que é muito mais nobre esse evento do ponto de vista da sua intenção, né, porque o setor de energia elétrica ele tem uma importância assim, significativa, já relatado aqui por algumas pessoas que me anteciparam. E nessa convocação do Sérgio, ele pediu para fazer uma coisa que, francamente, não é fácil, que é tentar medir quais as consequências, né, pela ausência de energia elétrica. Falei para olha, Sérgio, é complicado isso porque tem questões que você não consegue quantificar monetariamente, né? O Paulon aqui falou, né, uma vida que se vai, né? Que valor que tem isso, né? Como é que a gente quantifica, né? As áreas de segurança do trabalho quantifica isso, né? Pela ausência no trabalho, aquelas coisas todas chegam numa conta lá, né? Mas é muito complicado porque sem energia elétrica, né, nós inclusive teríamos um outro padrão civilizatório no país. Não seria esse país, não seria esse mundo que nós existiríamos, né? Seria um outro, né? Talvez com outro tipo de energia, mas seria uma outra coisa. O fato concreto é que a energia está na vida de todos nós, né? Está no trabalho produtivo, no lazer, e algumas dessas coisas são quantificadas monetariamente e outras não. Eu consumindo energia de frente a uma televisão, né, para uma economia capitalista eu não estou produzindo nada, mas eu sou um consumidor de energia, né? Outras coisas eu preciso de energia que não é, né, que tem um peso econômico, um valor monetário significativo. Então esse desafio foi colocado, eu né, pensei em algumas limitações que essa apresentação poderia ter. Uma das primeiras limitações é entrar no padrão de aferição monetária da riqueza que a maioria dos países, que todos os países do mundo adotam, né, em termos de mensuração, que é o produto interno bruto, a riqueza gerada. Por isso que o trabalho ele tem essa perspectiva, ou seja, é uma estimativa de perdas econômicas, é que um olhar a partir do PIB, a partir do produto interno bruto, né, a partir de uma riqueza quantificada monetariamente, que está longe, muito longe, de representar as consequências que tem a falta de energia elétrica. Mas é uma linguagem que, do ponto de vista econômico, principalmente as grandes empresas entendem. Isso dá ganho ou isso dá perda, né? O país entende. É bom ter ou é bom não ter? Vale a pena correr o risco de ter menos energia ou não vale? Uma economia numa empresa, ela aumenta o grau de risco, tá certo? Gera uma economia, inclusive talvez uma tarifa menor, mas quando falta essa energia, quando o risco acontece, se efetiva, tem um sinistro, né? Que prejuízo que gera
do ponto de vista monetário medido a partir do PIB. Então a ideia é brincar um pouco com essas informações, para ver em que conclusão que a gente chega. Então eu peço aqui para o Rogério passar o primeiro slide. Primeiro é essa questão conceitual, né, do PIB, né? PIB todo mundo vê na televisão o que é, né? O PIB cresceu, diminuiu, não sei o que, né? Dona de casa, pessoa, né? Qualquer lugar do mundo vê esse conceito, né? E as pessoas têm uma visão diferente dele, porque o PIB, na verdade, ele não é riqueza de um país. A riqueza de um país é um estoque de riqueza. O PIB não mede o estoque de riqueza que a gente tem acumulada patrimonialmente. O PIB, ele mede a quantidade de riqueza gerada dentro de um determinado período, que a gente chama de valor adicionado. Então, quando eu estou falando de PIB, eu não estou falando do estoque patrimonial de riqueza no país. Evidentemente que o estoque de riqueza é muito maior do que a riqueza produzida num ano. Mas o PIB é uma forma de mensurar quanto que a riqueza cresceu de um ano para o outro dentro de uma determinada região. Isso é medido no país, é medido num setor de atividade, é medido numa empresa, porque é um conceito de valor adicionado, é uma riqueza gerada. Eu tenho um bem intermediário, tá certo? E eu transformo no produto final. A produção final, né, ele gerou um valor, adicionou um valor àquele bem intermediário, né, e essa diferença é exatamente o PIB. Então é esse conceito. O PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, né? Ele é um indicador, né, que tem como objetivo medir a atividade econômica de uma região, né? E ele não é necessariamente um indicador de bem-estar social, apesar de todo mundo associar isso, né? Todo mundo diz, o país está muito mal, o PIB cresceu, coisa e tal, né? E às vezes, né, inclusive, principalmente quando a gente entra no debate eleitoral, começa aquelas conversas de maluco, né? O PIB no Paraguai cresceu tanto e no Brasil cresceu tanto, fazendo as comparações completamente esdrúxulas, como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Quem chegar primeiro ganha, quando não é isso, né? O PIB, ele não está longe de indicar isso. Certamente, se o Brasil entrar numa guerra, né, o PIB brasileiro tende a aumentar, né? E isso não tem nada a ver com o bem-estar do país, né? Tem um crítico na economia, um economista, um crítico econômico, um economista francês, Raffian, que ele questiona muito esse indicador. Inclusive, ele menciona que o número de acidentes de automóvel na França é responsável por um percentual grande do PIB francês, né? Então, para demonstrar que é um indicador que mede a riqueza gerada em um determinado período, mas essa riqueza não tem nenhuma relação direta, né, com o bem-estar das pessoas. Pode gerar bem-estar? Sim, pode gerar bem-estar, mas não é necessariamente isso, né? Vamos lá, Rogério? Bom, existe, né, quando a gente se depara com as informações do Produto Interno Bruto, né, existem principalmente duas formas de enxergar o PIB, que a gente chama. É a ótica da demanda. O que é a ótica da demanda? É medir essa riqueza pelo consumo das famílias, pelo gasto do governo, pelos investimentos, né, que a gente chama de formação bruta de capital, e para uma economia aberta, pelo saldo comercial externo. O que o Brasil vendeu e o que o Brasil comprou de fora. Então é uma forma de medir o PIB. Então, de vez em quando vocês veem na televisão, o PIB cresceu principalmente por conta do consumo das famílias. Que o consumo das famílias cresceu bastante, porque tinha mais riqueza ou tinha mais crédito. Então é uma forma de enxergar o PIB, que a gente chama ótica da demanda. Tá certo? É como que os agentes, governo, empresário, famílias, gastou, né, os seus recursos, aqueles recursos gerados em um determinado período. A outra, vai lá, é a ótica da oferta. É aquela que a gente enxerga mais, vê mais na televisão, né? O PIB cresceu ou caiu? Cresceu ou caiu por quê? A agropecuária cresceu tanto por cento, a indústria cresceu tanto por cento, os serviços cresceu tanto por cento. Então a ótica da oferta é quanto que os setores econômicos cresceram. Então eu meço por setor. A indústria cresceu tanto, o comércio cresceu tanto, e isso é, inclusive, quantificado monetariamente. Então, nós temos duas formas de aferir o PIB. Sob a ótica da demanda, que é o consumo, o gasto, sob a ótica da oferta, que é a produção. Tá certo? Resumindo, é isso. E é essa ótica que a gente vai trabalhar um pouquinho daqui para frente. Vai lá. Esse aqui é o dado de 2012. E, geralmente, a gente tem acesso, o PIB cresceu tanto, a gente não tem acesso aos valores econômicos, né? Os valores monetários, né? Acabam não sendo divulgados. Mas, por curiosidade, eu coloquei estou colocando aqui. A agropecuária, para o dado de 2012, ela é responsável por 4,45% do PIB. Porque representou 196 milhões. Então, 196 milhões de reais, nesse caso aqui, bilhões de reais,
é a riqueza gerada, a riqueza adicionada, tá certo? Pelas atividades agropecuárias no ano de 2012. A indústria, quase 1 trilhão, e representou 22% do PIB, né? E o setor dos serviços, que é o mais abrangente, que envolve serviço, comércio, tudo isso, representa quase 60% do PIB e deu 2 trilhões, né, e 2 trilhões e meio bilhão, né, de reais, né? E tem um governo também, né? Porque o governo, dentro do PIB, você calcula também o imposto líquido sobre os produtos, né? Então tem ali 661 bilhões, que cerca de 15% do PIB, né? Que vai gerar um PIB total brasileiro. Então, para quem tem curiosidade, o PIB brasileiro, a última divulgação do IBGE, é 4 trilhões de reais, tá certo? Essa é a distribuição do PIB brasileiro, né? Vai lá, sim. Bom, como é que se produz riqueza? Se produz riqueza pela combinação a gente chama de fatores de produção, pela combinação, né, de capital, de máquinas, equipamentos, matéria-prima, tá certo? Que a gente chama aqui, né, de fatores de produção direto, né? E pela combinação disso com os fatores de produção indireto, que a gente chama, né, que é mão de obra, padrão tecnológico, energia elétrica. Então é a combinação disso que gera riqueza, que vai gerar o PIB, tá certo? E quanto mais extensa é essa articulação, tá certo? Quanto mais fator de produção direto e indireto eu vou juntando para produzir um bem final, maior é a minha cadeia produtiva, mais atividade econômica eu tenho. Muitas vezes as pessoas dizem, o governo sempre só incentiva a indústria automobilística, tá, não sei o quê. Mas por que o governo faz isso? Porque a cadeia produtiva da indústria automobilística é muito grande. Quando eu estou estimulando a venda de um carro, eu não estou beneficiando as montadoras, eu estou, na verdade, né, incentivando uma cadeia produtiva muito grande que vai estar, né, juntando, né, fatores de produção diretos e indiretos. Por isso eu estou gerando mais emprego, não estou gerando mais emprego na indústria automobilística, não na cadeia produtiva toda da indústria automobilística. Então, o processo de formação do PIB é o ajuntamento, né, de fatores de produção com o objetivo de produzir um determinado bem final. Tá certo? Então, para dizer, dentro desse ajuntamento, nós temos a questão da energia elétrica, que é um dos fatores, compõe um dos fatores que, na verdade, vão dar vida ao produto final, né? Então, é só para caracterizar um pouco onde é que a energia elétrica entra, né? Vai lá. Bom, a partir daí, né, então eu já sei o tamanho do PIB, já sei que a energia elétrica entra no processo produtivo. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Eu acompanhei vários estudos, várias tentativas de simulação, muitas delas feitas inclusive por federações de indústria e por conta do racionamento de energia elétrica a partir de 2001, porque daí virou uma preocupação, vai faltar energia elétrica, então teve várias simulações. Geralmente, né, as simulações são baseadas em modelos econométricos, usam alguns cálculos de regressão, que tenta entender qual é a correlação que a energia elétrica tem no processo produtivo. Quanto é que a energia elétrica, quantos por cento da energia elétrica é responsável pelo processo produtivo. Mas mesmo assim, as conclusões do estudo são sempre muito parciais, né? Tomam muito cuidado. Por quê? Porque você tem várias possibilidades. Quando não tem energia elétrica, eu posso produzir no outro momento. Se falta energia elétrica aqui, eu posso transferir a produção para uma outra jornada. Às vezes eu falta energia elétrica, mas meu processo produtivo, por exemplo, da indústria não é só energia elétrica, tem outro tipo de energia. O setor de serviços, sabendo que não vai ter energia, se adapta de outra forma. Você está dentro de um banco, né, fazendo uma operação. Se faltou energia, ninguém faz mais nada. Agora, se o banco sabe que não vai ter energia, o banco pode se organizar para fazer algum tipo de operação, assim como o supermercado. Então, quer dizer, mesmo, né, é muito controverso você afirmar sem energia não se produz nada. Tá certo? Porque logo na frente você vai adequar o seu processo produtivo. Então, nós considerando tudo isso, nós consideramos aqui algumas hipóteses, né, para chegar a alguns números finais aí. Primeiro, nós estamos considerando que o consumo de energia elétrica residencial não gera PIB. Então, eu quero medir, eu quero ver quanto é que, né, o PIB por energia elétrica. Eu vou separar isso. Energia elétrica, né, o consumo residencial não produz riqueza diretamente. Ele não produz riqueza, tá relacionado diretamente ao lazer. O que não é verdade, porque indiretamente ele produz. Mas é muito difícil você medir isso. Então, eu excluí essa parte, que é mais ou menos 25% do consumo de energia.
Mas a energia elétrica está direta ou indiretamente presente no processo produtivo de todos os bens e serviços. Então está em toda a produção lá, que a gente viu, né, de agropecuária, está na toda a produção da indústria, toda a produção de serviços, né, e inclusive com impacto nos impostos, né. Eu estou considerando, como eu falei de início, que ao faltar energia interrompe um processo produtivo, mas ele não é definitivo. Essa interrupção não é definitiva. Logo, na sequência, os setores vão se reorganizar. Como eu falei, um banco vai voltar a atender, um supermercado vai voltar a atender um cliente, mas ao invés de atender 10, vai atender um no mesmo tempo, mas vai continuar fazendo as suas atividades. Portanto, considerando o uso de outras possibilidades de energia e a adoção de outros processos de produção, né, eu considerei essas duas hipóteses aqui. A falta de energia elétrica reduziria o PIB industrial em 70%. Tá? Os números de algumas regressões que chegou a 68%, 69% até 71%. Né? Já nos setores de serviço e agropecuário, a redução seria de 35%. Então, eu estou imaginando que faltando energia, durante um período, a produção, tá certo? No setor, na indústria, reduziria em 70% e nos outros setores, 35%. Tá certo? Imaginando que vai ter uma adaptação desse processo produtivo. E os impostos governamentais se reduziria na mesma proporção da redução do PIB. Então eu considerei essas hipóteses aqui para a gente chegar em algum cálculo. Vai lá, Rogério. Com isso, então, eu separei a informação sobre o consumo de energia elétrica em 2012, o dado mais atualizado aí da EPE, né, atualizado em abril de 2013. E como eu estou trabalhando só com o consumo industrial e dos demais setores, eu estou tirando fora o residencial, eu estou trabalhando com 330.709 gigawatts, que foi o que a EPE divulga como consumido pelas atividades industriais e as demais atividades ao longo de 2012. Tá certo? Então eu estou trabalhando com essa informação em termos de consumo de energia. Vai lá, Rogério. Bom, aí eu vi o seguinte, eu tenho um PIB real, que é aquele número que eu passei lá para vocês, que vai chegar a 4 trilhões, tá certo? Eu tenho um PIB industrial. E eu tenho um PIB hipotético, que é o PIB reduzido, que é o PIB sem a energia elétrica. Tá certo? Então veja lá, eu tenho um PIB de 4 trilhões e 400, com um PIB hipotético sem energia elétrica de 2 trilhões e 400 bilhões. Portanto, eu tenho uma perda, considerando a hipótese que eu estou trabalhando, que sem a energia elétrica eu vou ter uma perda de quase 2 trilhões de reais, ou correspondente a 44,20%. Tá certo? No meu PIB. Tá certo? O meu PIB se reduziria para esse tamanho, teria uma redução do PIB de 44%, tá certo? Dentro dessa hipótese que eu considerei, né? Vamos lá. Bom, aí que informação que isso traz? Olha, se eu tenho uma redução do PIB na indústria de 688 bilhões, tá certo? E a indústria consumiu 183 bilhões e 400, ou 173.471 gigawatt-hora, para transformar em gigawatt-hora, né? Eu tenho, na verdade, R$ 3,75 para cada quilowatt-hora, tá certo? O setor de serviço, tá certo? Para cada quilowatt-hora eu gero R$6, eu tenho perda, né, de R$ 6,54. De tal modo que eu vou chegar num número aqui, tá certo? Que essa perda, considerando a energia que foi consumida, para cada quilowatt-hora eu tenho quase R$ 5,00, tá certo? De perda no PIB. Para cada quilowatt-hora eu não tenho energia elétrica, minha energia elétrica está zerada, tá certo? Eu tive um PIB reduzido, então eu tive uma perda desse PIB. Então significa que essa perda representa R$ 5,00 para cada quilowatt-hora. Vai lá? Então eu tenho a seguinte situação nessa simulação, né? Para uma hora sem energia elétrica, eu tenho uma perda estimada do PIB de quase 200 milhões de reais. Para uma hora sem energia elétrica dentro desse cálculo, tá certo? Sem uma hora de energia elétrica, eu tenho aquele montante de quilowatt não distribuído, tá certo? E aquele montante de quilowatt não distribuído representa aquela perda no PIB de 188 milhões. Um dia sem energia elétrica me daria um prejuízo de 4 bilhões e meio de reais, tá certo? Em 2012, nós tivemos 18 horas e 65 minutos, é o dado, né, do setor, de tempo sem distribuição de energia elétrica, né? Então, considerando essa simulação, nós teríamos 3 bilhões e meio
de reais, tá certo? Perdido por conta da ausência do fornecimento. Mas a meta da ANEEL era de 15 horas e 87 minutos. Então esse já é um indicador importante. Nós tínhamos uma meta de 15 e tivemos efetivamente 18. Né? O setor não melhorou. Né? E essa diferença, na verdade, entre o que a ANEEL estabeleceu e o que foi verificado, representou nada menos do que 500 milhões de reais. Isso é importante, porque às vezes quando eu tiro um posto de trabalho, e isso tem uma repercussão do ponto de vista da ausência de energia, na empresa, microeconomicamente, eu estou tendo uma redução de custo. E talvez até essa redução de custo seja capturado pela ANEEL para reduzir a tarifa. No entanto, eu tenho outro custo pela ausência de energia elétrica, o risco que eu assumi, que na verdade aí não está na conta do regulador, está na conta de toda a sociedade. Tá certo? Isso aqui não vai estar na tarifa. Isso aqui vai estar distribuído para todo mundo, tá certo? Na medida em que a riqueza não for gerada pela ausência daquele quilowatt de energia elétrica. Tá certo? Então essa é a informação. Aí tem um último dado aqui para sintetizar isso. Então nessa simulação, cada hora sem energia elétrica geraria perda de 188 milhões no PIB. Agora, considerando aquela hipótese extrema, perda total do PIB, não se produz nada sem energia elétrica, 427 milhões, tá certo? De perda no PIB, se eu for imaginar essa hipótese, né, de que não, parou a energia elétrica, o país parou completamente, não produz mais nada daqui para frente, significaria isso. E por fim, né, Rogério, eu achei importante essa tabela, porque ela é bastante elucidativa, né, e eu acho que a gente tinha que trabalhar um pouco com ela. Eu peguei os dados da Eletrobras, né, que está no balanço patrimonial, já que a Eletrobras ela detém 52% das linhas de transmissão no país, né? E o que se observa aqui? Né? O desempenho de 2012 em termos de disponibilidade das linhas frente a 2011. Com exceção de Chesf, que teve 1 hora a menos de indisponibilidade, todas as outras empresas cresceram. Claro que nós temos Furnas ali completamente fora da curva pelos eventos conhecidos, né? Mas independente de Furnas, Eletrosul aumentou o número de horas indisponíveis, né? Eletronorte também aumentou, né? Então, nessa brincadeira, nós tivemos, né, 1 hora disponível em 2011 de 10 horas e tivemos em 2012 39 horas, né? Então, essa informação é uma informação importante, né? Porque talvez, né, para a diretoria de gestão de uma empresa, vale a pena correr mais risco. Mas para o país, será que vale a pena correr mais risco? Né? Esse é o objetivo, né, dessa simulação, né? Então, eu devo confessar para vocês que, de fato, é um trabalho que exige necessariamente você considerar hipóteses, muitas delas imponderáveis, mas, evidentemente, que está claro para todo mundo, né, a dependência que o país tem da energia elétrica. Vários estudos, inclusive estudos internacionais, revelam isso. Tem até, tem mais um agora, por final. Não, mais uma. Tem mais um, isso. Eu só peguei aqui a conclusão de um estudo aqui, consumo de eletricidade e crescimento econômico no Brasil, né? Que é um estudo, assim, que eu considerei dos que eu li, assim, mais significativo, mostrando, né, a importância, né? Ele chega a uma conclusão, né, bastante interessante, né? Que é essa casualidade, né? Ele tem uma alta relação de causalidade, né, energia elétrica e crescimento econômico, né, que chega a uma conclusão aqui, olha, é o seguinte, não dá para pensar, não existe hipótese para pensar isso, né, e nos países em desenvolvimento, ele trabalha com vários países, é maior ainda essa dependência, quando pega os dados de Turquia, Bangladesh, os países, né, pobres ou em crescimento, lógico, nós sabemos também informação de que a demanda, a necessidade de energia elétrica é muito mais intensiva, né, e é muitas vezes utilizada de modo menos eficiente. Então era isso que eu tinha para apresentar, né? E depois a gente, se necessário, a gente faz os esclarecimentos aí. Tá bom, Barbosa? Obrigado por ter servido a água, tá, Barbosa? Tá bom, vou tomar água. Quem ficou com dúvida, o Daniel vai voltar depois na mesa de debate e nós vamos aí ter a oportunidade de tirar essas dúvidas.